Olá pessoal, tudo bem? Tem alguém por aí? Estou entrando aqui para falarmos um pouquinho sobre Declaração Universal, já que hoje é dia 10 de dezembro, aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E também vamos conversar sobre essa notícia que está aí em todos os jornais. Câmara ratifica a Convenção Interamericana contra o Racismo. E aí, vamos chegando, pessoal? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Quem não puder assistir agora, vou deixar a live salva, mas queria dar um oi para vocês. O Alisson, Maria Galvão, Rafael, Pedro, até passar. Então vamos lá, não vou tomar muito tempo do almoço de vocês. Vocês me ouvem bem? O som tá ok? Imagem ok? Alisson, Sandra, boa tarde. Então vamos lá, pessoal. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós já sabemos, um grande símbolo da proteção internacional desses direitos, né? E a ONU foi criada em 1945 e logo em seguida nós tivemos, em 10 de dezembro de 1948, a apresentação do texto para aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nesse momento, os países estavam reunidos em Paris, 56 países. Gente, isso já caiu na prova da Polícia Civil de Minas, tá? 56 países, sendo que dentre eles, 48 aprovaram o texto e 8 se abstiveram de votar. Então vejam, nenhum país se posicionou contrariamente ao texto da Declaração Universal. Isso, Rafael, a Carta de São Francisco cria a ONU, não é? A Carta da ONU em 1945, e logo em seguida nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que não é um tratado internacional, é uma recomendação, mas apesar disso contém uma matéria que é tão relevante que considera-se que ela vincula materialmente os países, não é? Então não há que se falar em ratificação da Declaração Universal por não ser um tratado. Mas o Brasil esteve lá desde o início, os países que participam da ONU aceitam cumprir o que está na Carta da ONU e no artigo 10 nós temos essa vinculação mais direta ao conteúdo da Declaração Universal. E depois tivemos tratados criados na sequência para conferir força jurídica vinculante aos direitos da Declaração Universal. O que nós temos na Declaração? São 30 artigos, sendo que os direitos civis e políticos estão no início do texto, então ali do artigo 1º até o artigo 21, e do 22 ao 30 os direitos sociais, econômicos e culturais. Até passar direitos, a DUDH vincula os países? Ótima pergunta. Gente, o que vocês têm que ficar atentos na questão? Se a questão disser que a Declaração Universal vincula formalmente, está errado, porque ela não é um tratado e nisso todos concordam. Se a questão disser que ela vincula materialmente por ser norma de ius cogens, como você disse bem, ou que vincula por trazer costumes do direito internacional, está correto, tá? Então depende da pergunta. Normalmente é assim que as bancas se posicionam e é isso que vocês têm que responder para acertar a questão. Se for uma questão aberta ou em uma prova oral, vocês têm espaço para discorrer sobre essa divergência. Tá bom? Quais foram os tratados que vieram na sequência para conferir força jurídica, já que a declaração não é um tratado? Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, não é isso, Jardel? 1966, Pacto Internacional dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais, Natália conhece bem, também de 1966, os dois ficaram prontos exatamente na mesma data, entram em vigor 10 anos depois, em 1976. O Brasil já ratificou esses pactos? Sim, os dois.
E aí, muito cuidado, gente, com esses termos, o que nos leva a um outro tema importante que eu fiz questão de colocar aí para vocês nos stories, uma pesquisa. Hoje foi noticiado que a Câmara dos Deputados ratificou uma convenção interamericana contra o racismo. E eu perguntei para vocês qual o erro dessa notícia. O que está errado nessa notícia? E aí vamos revisar os termos quando falamos de incorporação de tratados. Então, quem tem constitucionalmente atribuição para ratificar tratados no Brasil? Presidente da República. Câmara não ratifica tratados, nem Câmara, nem Senado, nem Congresso Nacional, não é? Então, como que é o processo? Presidente da República, representando a República, assina o tratado, volta com o texto para o nosso país, envia uma mensagem ao Congresso Nacional, não é, Rafael? E o Congresso analisa o texto e aprova ou não por decreto legislativo. Então, essa notícia de hoje deveria ser que a Câmara, e na verdade é só uma comissão da Câmara, a Comissão de Direitos Humanos, aprova o texto, ainda temos que enviar para o Senado. E outra informação interessante, esse tratado já foi com recomendação de ser aprovado com status de emenda. Vi lá na notícia que nós teremos um tratado que vai alterar a Constituição por emenda. Não é isso. É um tratado que tem status de emenda constitucional pela previsão do parágrafo 3º do artigo 5º. Então é só para atinar, né, o senso crítico de vocês ao lerem essas notícias, porque tecnicamente está incorreta, tem vários erros, né, na forma como foi noticiada, mesmo procedimento de aprovação das emendas, exatamente, então tem que passar por 2 turnos em cada casa, ser aprovada por pelo menos 3/5 dos membros. E esse tratado não é uma emenda, ele tem status de emenda. Entra no mesmo patamar da Constituição. O quórum é pelo menos o exigido para as emendas de 3/5. Isso, Jardel. Para Flávia Piovesan, os tratados de direitos humanos, só por tratarem de direitos humanos, só pela matéria tem status de emenda, mas para provas a gente não leva esse entendimento, né? Vamos com o Supremo, ou eles passam por esse processo, como está previsto para a Convenção de Combate ao Racismo nas Américas. Tem um outro tratado que nós já comentamos lá no grupo do Telegram, que também pode ser aprovado com status de emenda. Quem se lembra? Uma convenção aqui das Américas, que também pode ser aprovada com status de emenda constitucional. É para proteger direitos de quem, gente? Quem se lembra? Então podemos ganhar aí mais 2 tratados com status de emenda. Ainda não tem nenhum deles ratificado, tá? Risquem da notícia aí a palavra ratificação, porque está errada. E aí, Joyce também já sabe, né? Porque participamos de uma discussão esses dias lá no NAT, não foi, Joyce? Nós também já sabemos que esse tema, e eu fiz uma live aqui, gente, sobre o programa de trainee da Magazine Luiza e falei sobre esse tratado, não é grande novidade para o Brasil, porque desde 1965 a ONU já tem convenção sobre esse combate ao racismo e o Brasil já ratificou a convenção da ONU. Então a mídia traz como se fosse uma grande novidade, né? Não é. E aí vocês já têm esse conhecimento aí para receberem essa informação de forma crítica. Claro que é ótimo termos essa ratificação e se vier com status de emenda, melhor ainda. Mas o Brasil já está obrigado internacionalmente a adotar políticas públicas de combate ao racismo por causa dessa convenção da ONU de combate à discriminação racial, que foi a primeira do Sistema Especial de Proteção da ONU. Então as Américas nesse ponto atrasada, mas o nosso sistema americano está na frente porque ninguém se lembrou. Vou contar para vocês qual é a outra convenção, é a Convenção Interamericana de Proteção dos Direitos dos Idosos, que também está aí na fila para ser aprovada com status de emenda, tá bom? Então, revisando o processo, o presidente assina,
envia mensagem para o Congresso aprova ou não. Essa aprovação pode ser ou não com status de emenda, é o que vai definir se esse tratado entra no mesmo patamar da Constituição ou como norma supralegal. Então, tomara que essa Convenção Interamericana venha com status de emenda. O Congresso devolve para o presidente e o presidente, quando quiser e se quiser, já que é ato discricionário, ratifica esse tratado. O que é a ratificação, gente? Ele deposita o instrumento no cenário internacional, nesse caso, na Secretaria-Geral da OEA, que é a Organização dos Estados Americanos. Ele informa para os outros países que nós, a partir daquele momento, estamos dispostos a cumprir o tratado. Outra particularidade do Brasil, daquelas aberrações jurídicas como só nós temos. O STF diz que não basta essa ratificação, porque falta o quê? Falta um decreto presidencial de promulgação desse tratado. Vejam o absurdo. Internacionalmente já temos que cumprir, mas nacionalmente não somos obrigados, porque, de novo, o presidente, se quiser e quando quiser, tem que promulgar um decreto para que aquele tratado passe a vigorar também internamente. Exato, Rafael, a partir da ratificação tem obrigação internacional. Com o decreto presidencial passa a ser obrigação interna e internacional que já existia, tá? Em provas vocês vão marcar que é sim necessária a promulgação de um decreto presidencial, porque esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Doutrinadores de direitos humanos concordam com isso? Não concordam. Flávio Piovesan, o Valério Mazzuoli, André de Carvalho Ramos, todos criticam, mas aqui não importa a crítica deles. Na prova vocês vão marcar o que o Supremo diz e só em uma prova aberta oral é que vocês vão fazer essa crítica, tá? A menos que a banca te diga, segundo os doutrinadores, em regra você adota o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, tá bom? Pessoal, eu vou aqui já adiantar uma notícia para vocês em comemoração ao dia, né, ao aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nós teremos um curso online totalmente gratuito sobre Declaração Universal dos Direitos Humanos. Fiquem atentos, estou escolhendo plataforma, vou definir datas e vocês sabem que nessas plataformas a gente tem um limite de alunos, né, de participantes. Então vou divulgar aqui, vocês vão se inscrever e já adiantando aí que teremos vagas limitadas, vai ser o curso mais legal, mais completo que vocês já viram de declaração. A gente vai comentar artigo por artigo, resolver questões, falar aqui, fazer uma comparação do nosso ordenamento, da nossa Constituição com a Declaração Universal. É um tema que cai em toda a prova, né? Eu pensei em um tema que ajudasse qualquer aluno aí em qualquer concurso para o qual vocês estejam se preparando, e escolhi Declaração Universal porque cai em toda a prova. Faremos questões CESP, SEBRASP, vou mesclar aí, colocar questões de todas as bancas, né? E então em breve eu vou voltar com novidades sobre o curso e as instruções para vocês se inscreverem, tá? Então era só esse recadinho, uma breve conversa aqui com vocês. Fiquem de olho aqui no Instagram e lá no canal do Telegram. Quem não está participando, gente, baixem o aplicativo. É um instrumento muito útil, ajuda demais nos estudos de vocês. O canal é gratuito, tem dica todo dia, humanizando direitos. É só baixar o aplicativo no Telegram, buscar o canal, tem aqui o link na bio também, tá? Aí vocês vão estudando, treinando questões, respondo as dúvidas dos alunos por lá. Então, agradeço aí a companhia de vocês e até a próxima. Mandem sugestões de temas para fazermos mais lives por aqui também. Apareço pouco, né? Vou vir com mais frequência, tá bom? Obrigada, Josi, Jardel, Joyce, até passar. Então, um ótimo dia aí para vocês. Muito obrigada, pessoal. Fiquem com Deus. Até!